Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Com essas palavras nós começamos mais um dia. Que a graça e a mão do Eterno esteja sobre você nessa manhã. Logo nas primeiras horas nos levantamos e o nosso coração e pensamento se volta para Deus, reconhecendo a grandeza, a majestade que Ele é e suplicamos a bênção dEle sobre a nossa vida. O meu pedido a Deus é que nesse momento Ele possa estar ao teu lado, aonde você estiver nesse momento. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 113, o verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. É o que Deus faz conosco. Ele nos ergue, Ele nos sustenta, Ele nos mantém, nos fortalece para que nós possamos alcançar a vitória. Cada dia nesse canal, nós temos a doce alegria de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 11, o verso 1. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Eu ainda continuo a acreditar de que nada nesse mundo acontece por acaso. Sempre há uma razão, sempre há um porquê. Não é diferente quando nós tratamos da educação dos nossos filhos. Nós precisamos a cada dia darmos maior atenção à maneira pela qual nós conduzimos a nossa família e os nossos filhos também. Hereditariamente, os nossos filhos herdam todos os nossos traços. É por isso que no processo de uma educação, nós somos responsáveis para ajudá-los, corrigi-los, orientá-los a crescer espiritualmente. Há muitos pais que se preocupam com o português, com a matemática, com a geografia, com a história. E quero dizer a você que não é errado você dar essa atenção a esses ensinamentos, mas nós não podemos nos esquecer de ensinarmos o que é essencial para os nossos filhos, que é falarmos de Jesus, que é ensiná-los a viver uma vida dependente do Senhor, amar ao Senhor, se submeter à vontade do Senhor e esperar as transformações pelo poder do Espírito na vida dos nossos filhos. O povo de Deus passou momentos difíceis nas mãos de Jezabel e Acabe, e não se demorou muito, subiu ao trono, ao reino de Israel, uma outra mulher que também trouxe grandes prejuízos para o povo do Senhor, que era Atalia. Só que Atalia era filha de Jezabel e Acabe, seguia os mesmos passos da mãe, era prepotente, era arrogante. Quando se assentou no trono pela primeira vez após a morte do seu filho, a primeira atitude que ela tomou foi matar todos aqueles que possivelmente no futuro poderiam se assentar no reino de Israel. Todos que tinham sangue real, ela eliminou. Atalia era filha de Acabe, que tinha se casado com o rei Jorão, e Acasias foi o herdeiro assassinado por Jorão. Após a morte do seu filho, Atalia se assenta no trono da nação de Israel. Ela mandou matar todos os homens que no futuro pudessem lhe ameaçar a coroa real. Já nesse tempo, a família real em Judá tinha se resumido apenas a alguns remanescentes. Jorão, que era marido de Atalia, pai de Acasias, quando ele assumiu o trono, ele mandou matar todos os seus irmãos, para que também não lhe ameaçasse no reino. Jeú também, quando se assentou no trono, ele mandou matar 42 membros da família real de Judá. Possivelmente também familiares da família de Jeorão foram mortos por Jeú. Essa tentativa incessante em destruir a casa de Davi não era meramente uma ação humana, mas era um ataque maligno contra os planos divinos de estabelecer a vinda do Messias através da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Creio que nessa manhã nós podemos parar para refletir. Satanás sempre tenta se contrapor aos planos do Senhor. Deus tinha falado através da boca dos profetas que através da linhagem de Davi viria o descendente a essa terra para resgatar os seres humanos. Satanás, ciente dessa informação, ele busca de todas as formas a induzir as pessoas a destruírem a descendência de Davi, para que Jesus Cristo não pudesse vir a essa terra e nos dar o direito da vida eterna. Nós não podemos nos esquecer nos dias em que nós estamos vivendo. Satanás é real. Ele está vivo, ele busca com todas as forças a destruir os planos do Senhor
e aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Joseba era filha de Jorão, fruto de um outro relacionamento que o rei Jorão teve, mas ela era irmã de Acasias, e ela se casou com o sacerdote Joiada. Quando Joseba e Joiada souberam do morticínio que Atalha estava causando dentro da corte para unificar a sua coroa, com receio que no futuro que algum descendente da corte real pudesse tomar o trono, eles esconderam Joás dentro do templo, nas suas câmeras, para que ninguém soubesse da sua existência, e era uma forma pela qual eles poderiam preservar a vida do futuro rei de Israel. Joiada estava se cercando da guarda real, de alguns mercenários também. Ele formou uma aliança com esses soldados para que pudesse proteger o rei Joás, que era filho de Acasias. Ele sabia que a maneira pela qual Atalha estava conduzindo a nação de Israel era completamente contrário à vontade do Senhor, e ele não poderia ver toda aquela desordem e se manter com os braços cruzados. É por isso que ele mantém a vida de Joás escondido dentro da casa do Senhor. A guarda real e os mercenários que cuidavam da proteção do templo do rei Joás, isso acontecia no sábado. Atalha não sentia falta desses soldados porque sábado era o dia de adoração. E se eles estavam no sábado no templo, eles não estariam levantando suspeitas. Se porventura alguém perguntassem para eles o que é que eles estavam fazendo no templo, eles iriam dizer que era dia de sábado, era dia de adoração. Consequentemente, Atalha e nenhuma outra pessoa da corte poderia interpretar a ação deles ali no templo como sendo suspeita. Segundo Reis, capítulo 11, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho, e eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e gritaram: Viva o rei! Toda essa revolução tinha sido planejada por Joiada, que era o sacerdote. Ele planejou que isso pudesse acontecer no dia de sábado, porque não levantaria nenhuma suspeita. Ali dentro do templo estaria Joás, escondido, e dentro do próprio templo ele seria coroado diante de todo o povo de Israel. Tinha chegado o momento em que o filho de Acasias, que era príncipe, que tinha sangue real, ele deveria ser trazido a público para que todas as pessoas soubessem que o filho de Acasias estava vivo. Como nós podemos ler no versículo 12, diante do rei Joás foi colocado a lei dos 10 mandamentos. Diante do rei Joás também foi colocado as leis da aliança mosaica e as leis das responsabilidades que todo rei deveria ter para com Deus e para com o seu povo. Manter Joás vivo era manter a descendência de Davi viva. A promessa de Deus que Jesus Cristo viria da descendência de Judá, da linhagem de Davi. Se Joás fosse morto, cessaria a descendência de Davi e a descendência de Judá, e a profecia de que Jesus Cristo um dia iria descender da linhagem de Davi não poderia ser real. É por isso que quando os israelitas descobrem que Joás está vivo, se grita: Viva o rei! Há um júbilo, há felicidade, porque a descendência de Davi poderia ser mantida. Segundo Reis, capítulo 11, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então Atalha rasgou os seus vestidos e clamou: Traição, traição! Joiada planejou para que essa revolução acontecesse no dia de sábado. Era o momento em que a nação de Israel estava reunida para celebrar o dia do Senhor. Estavam vivendo momentos de adoração. Era uma ocasião propícia para colocar diante de todos aqueles que estavam adorando a Deus o novo rei, que era Joás. Os ensinamentos que estavam escritos a respeito da perpetuidade da descendência de Davi agora se confirmava através da vida de Joás. E a palavra de Deus se cumpriu ao pé da letra com o fim da descendência de Acabe e Jezabel. Atalha foi a última descendente a ser morta. Queria chamar a tua atenção nesse momento. O grande conflito que começou no céu se arrolou para essa terra. A luta entre o bem e o mal não apenas está de uma forma oculta, mas de uma forma muito direta diante dos nossos olhos.
nós podemos ver que Satanás lutava incessantemente para destruir a descendência de Davi, porque ele sabia que da descendência de Davi viria o Filho de Deus. Satanás usou uma família que se permitiu ser usada por forças malignas para tentar destruir a descendência de Davi e, consequentemente, a vinda do Filho de Deus para essa terra. Não é que o Senhor não tentasse salvar Acabe e Jezabel, mas eles escolheram seguir os seus próprios caminhos, fazer as suas próprias escolhas e, consequentemente, foram usados por forças malignas e, por fim, foram destruídos. Segundo Reis, capítulo 11, o verso 17, a Bíblia diz o seguinte: Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei, e o povo para serem eles o povo de Deus, como também entre o rei e o povo. Era o momento para a reconciliação. Deus sempre usa um ser humano que se dispõe a ser usado pelo Senhor. Joiada foi um instrumento nas mãos de Deus junto com a sua esposa para preservar a vida do rei Joás. Mas ao Joás se assentar no trono, é o momento em que Joiada oferece sacrifícios ao Senhor e renova a aliança do povo em viver uma vida fiel a Deus e Deus manter a sua palavra em ser o Deus da nação de Israel. Joiada apresentava a Joás também a responsabilidade do rei. O rei deveria entender que ele era um representante do Senhor. Ele não deveria ser soberano acima de Deus, mas ele estava aqui nessa terra para cumprir os planos do Senhor diante do povo do Senhor. Após haver essa renovação da aliança com Deus, é o próprio povo, como nós podemos ver no verso 18, que desceram ao templo de Baal, que Atalha tinha construído para os seus deuses e as suas adorações, e eles destruíram tudo. A que ponto tinha chegado a vida espiritual da casa de Acabe e a sua descendência, ao ponto de, dentro da cidade de Jerusalém, eles construíram um templo para adoração a Baal. É por isso que a bênção de Deus não poderia estar sobre a casa de Acabe. Eles desobedeceram a Deus por completo. As forças malignas estavam por trás da casa de Acabe. Ele queria destruir por completo a adoração ao Senhor. E o plano, de fato, era adorar as forças malignas, mas Deus não poderia permitir que isso pudesse acontecer. Por mais que em algum momento, humanamente, nós possamos imaginar que as forças do mal estão prevalecendo, no momento certo, no tempo de Deus, Deus irá agir para aniquilar, para destruir, para acabar por completo as forças malignas. Os historiadores e estudiosos da palavra de Deus sugerem para que nós hoje possamos entender que Atalha, ela construiu o seu templo de adoração a Baal dentro da própria dependência do santuário terrestre que Salomão tinha construído. Ela tinha profanado por completo o nome do Senhor, que afronta ao Deus de Abraão, que falava para que o seu povo não se curvasse diante dos deuses pagãos, e uma rainha estabelece o seu culto de adoração dentro do próprio templo que Deus tinha separado para a sua habitação. É por isso que Joás, após ser introduzido como sendo o rei de Israel, ele coloca pessoas para que possam supervisionar as dependências do templo, para que não mais pudesse acontecer esse tipo de profanação ou no templo do Senhor. O rei Joás, ao se assentar no trono da nação de Israel, ele passa a viver uma vida de obediência a Deus. Ele se submete à lei do Senhor, à palavra de Deus. É ele que mantém os sacerdotes, é ele que se preocupa em cuidar da nação. É ele que se preocupa para que o santuário de Deus jamais pudesse ser profanado. Vivendo dessa forma, a bênção do Senhor estava sobre a sua vida e sobre o seu reinado. Deus mantinha a descendência de Davi acesa para que no futuro o Filho de Deus pudesse vir através dessa linhagem, como os profetas tinham profetizado. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 11 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: a palavra de Deus, ela se cumpre ao pé da letra. É o que a palavra de Deus mesmo diz a respeito dela mesma. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A Bíblia não precisa de advogados para defendê-la. É ela mesma que defende a si mesmo. O reavivamento e o avivamento espiritual precisava acontecer entre o povo do Senhor. Deus sempre preserva alguém, um homem fiel, um vaso que escolhe se colocar nas mãos do Senhor. E Deus preservou o rei Joás
salvou a sua vida para que ele pudesse ser um instrumento para conduzir, reavivar, reformar o povo do Senhor para viver as verdades que Deus esperava que o seu povo pudesse viver. Isso aconteceu naquele período, isso acontece nos dias de hoje. Deus sempre mantém um filho fiel nas suas verdades. A verdadeira reforma espiritual é uma renovação de uma vida de fidelidade a Deus, dos seus adoradores. O reavivamento espiritual reata os laços que foram desfeitos entre líderes e liderados. O reavivamento espiritual rejeita a idolatria, a profanação, e é uma busca constante de viver uma vida ao verdadeiro Deus. O verdadeiro reavivamento leva cada adorador a uma vida de santificação, a amar e a buscar viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Não é algo que nasce de fora para dentro, mas é algo que nasce de dentro para fora. Primeiramente, o Espírito Santo faz morada no nosso coração e depois, gradativamente, as mudanças que precisam acontecer no exterior, elas acontecem de uma forma natural, mas é uma obra do Espírito, não é uma obra humana. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você para que nós juntos possamos nos humilhar diante do nosso Deus, clamarmos por Ele, pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Por favor, Senhor, nos aceite, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.